Olá, pessoal, mais uma aula aí de Pan. E agora a gente vai aprender a alterar o dado, né? O dado da nossa lista. Deixa eu abrir o meu aqui pra gente entender o que vai acontecer, tá? Tem uma lista, né? Vocês viram que eu cliquei na lista. Tem uma sujeira aqui de 2, o 3, né? E o 4, tá? Eu vou alterar eles. Vou salvar e vamos ver se ficou. Ah lá, o 3 era sujeira, passou a ser Gabriel, né? Agora eu vou alterar esse aqui. O que eu tô fazendo, né? Nessa aplicação, eu tô alterando os nomes, né? Eu tô fazendo um update dentro de uma lista, né? Mas como que a gente faz isso? Né? Como que a gente tem que pensar para fazer isso, né? Então, vamos lá na nossa programação de blocos. Do designer, eu não mudei nada, tá? Se a gente vir neste cara aqui e eu deixar ele visível, continua a mesma coisa, tá? A única coisa que eu fiz de alteração foi no título, tá? Que título? Título deste cara aqui dentro, tá? Eu coloquei lista cliente, tá? Só para ficar melhor a visualização. O desenho já tinha, né? O desenho já tá aqui. O botão listar já tinha, tá? Eu só fiz uma alteração para conseguir fazer esse manuseio aí, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Vou vir aqui na diagramação de bloco, né? Na programação de bloco. Uma coisa que eu coloquei, né? Que vocês têm que se atentar, é ao iniciar a global agora, eu preciso editar. Eu preciso deixar claro isso na programação de bloco, assim como a gente deixa nos nossos códigos, tá? Então, antes de começar qualquer coisa, eu já vou editar para não, tá? Eu tô deixando o editar não a princípio, porque eu nem abri a lista ainda, ok? Se a gente observar, aqui eu fiz um set, né? Eu ajustei. Peguei a global, tá? Isso aqui, quando a gente faz essa inicialização de variável, ela passa a ser global, editar para não, ok? Porque não faz sentido, assim que eu clicar, já alterar, né? Eu tenho que pedir uma lista, ok? Então, a gente já tem que começar a ver o código de outra forma, beleza? Então, isto aqui também mudou, beleza? Eu fiz um ajuste aqui para o banco de dados, né? Também. Eu não quis mais... eu tive que fazer um ajuste para ele conseguir absorver o novo e depois ficar novo de novo. Por quê? Quando eu clicar em listar, eu vou clicar e ele vai vir na tela. Igual a gente fez lá o teste. Logo que eu abri a aula agora, eu fiz o teste. Aí vem o código... E o código ninguém mexe, né? O de baixo é o nome. Então, eu tenho que avisar pro diagrama, né? Pra programação em bloco, que eu vou editar aquele cara, tá? Então, eu fiz esta linha de código aqui, a mais. Beleza? E eu tenho que tratar isso também para não escrever um novo, mas sim sobrescrever aquele que eu quero alterar, tá? O btn salvar, reparem que eu fiz uma variável, né? Eu peguei o editar, o quê? Global. Eu peguei essa variável, por quê? Porque é nela que a gente vai manipular, tá? Então, quando ele observa que teve alteração de fato e eu aperto salvar, ele tem que escrever no mesmo item, tá? É no mesmo item. Ele não tem que fazer um novo, tá? Deixa eu ver o que mais eu fiz. Eu fiz outro deste aqui, ó, né? Por que eu tive que fazer outro? Porque senão, o que acontece? Cliente estava engessado, já estava... não estava genérico. Eu tive que fazer outro para que o texto do código, né? O text que for lá no código fique genérico, né?
ou seja, à medida que eu for acrescentando, e o text nome, tá? Então, essa observação, isso aqui a gente já tinha, essa observação também eu fiz, tá? Eu fiz ela, na verdade, no listar, tá? Então, isso aqui é do listar também. E limpei os dois campos aqui. E a mensagem eu mostrei, a mensagem para o usuário, né? Falando que foi salvo com sucesso. E aqui é o nosso btn listar, que só vai tratar do nosso botão listar, ok? Então, eu preciso inicializar essa lista, ver se ela está vazia, manter ela vazia e adicionando, né? Conforme você vai apertando o botão salvar, eu vou adicionando, beleza? Então, esse aqui eu também já tinha colocado na época do listar na aula passada, na aula retrasada, tá? Eu tive que ajustar esses dois caras aqui, tá? Para adicionar elemento e depois abrir a lista, tá? Quando eu clicar no botão. E outra observação que eu fiz do zero. Esse aqui foi mais do zero, tá? Tem um componente lá do lista, certo? Que é este cara aqui. Deixa eu dar uma olhada. Este cara aqui, certo? É esse componente que eu vou mexer. Esse aqui a gente mexeu bastante, tá? Então, deixa eu explicar. Primeiro, eu tenho que pegar o txt código, que é o texto que vai lá, e fazer o índice, certo? Porque se não tiver uma sequência numérica, eu não vou conseguir alterar. Se eu não colocar o índice, eu não consigo alterar. Né? Eu não consigo ver onde eu estava e atualizar e depois voltar onde eu estava. Então, por isso que eu tive que pegar esse índice de seleção, beleza? E o nome, né? O nome eu tive que chamar o banco de dados e usar também um índice, porque ali também tem um índice, né? Ele tem uma sequência vinculada com o código, mas ele tem uma sequência, ele tem que seguir a sequência do código, né? Você adiciona o nome. Quando você salva, ele gera um número lá na nossa lista. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar nela para ela ser alterada. Beleza? Então, essa é a alteração, né, da nossa lista. Beleza? Aqui, eu deixo em branco, tá? Porque se não existir, eu não faço absolutamente nada. E depois, né, a gente pega o set, né? Que é o ajustar. O global editar para sim, porque ele existe. Aqui, neste caso, é se ele não existir, né? Por isso que eu deixei em branco aqui. E neste caso, eu saio falando que existe. Se ele existe, eu altero, tá? Então, foi uma programaçãozinha. Eu adicionei este cara aqui, algumas coisas que tá diferente do de vocês, que é esse cara aqui que vocês têm que tomar atenção, né? E não esquecer de fazer, porque senão vai dar errado, você não vai conseguir visualizar o editar. Sem o editar, você não vai conseguir fazer alteração interna na lista, ok? Então, assim, tem que prestar atenção, tem que fazer a variável. Com o conceito de variável, a gente já sabe que é uma variável, consegue atribuir um valor para a variável. Foi isso que eu fiz neste cara aqui. Então, depois eu jogo ela dentro do botão novo, tá? O meu botão novo, eu já adiciono o editar, beleza? Isso eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu tenho que ver o que é banco, eu preciso abstrair, né, o que vai para o banco, como que vai para o banco, tá? O cliente, eu já tinha falado para vocês que ele é uma forma engessada, né, uma forma que a gente arrumou para fazer, mas logo a gente foi trocando ele, né? Passada a programação, a gente foi trocando ele para TXT código e TXT nome para a gente conseguir fazer internamente as nossas mudanças, ok? Então, o desafio aí é vocês continuar a programação, né? Fazer a programação de vocês inserindo esse diagrama de bloco que eu acabei de passar para vocês aí, né? Vou passar com mais calma. Então, esse aqui é o nosso botão novo, ficou assim. O salvar, né? O salvar, ele veio com integrando a variável global para poder editar, tá? Aqui já tinha essa parte, né? Já tinha. Este cara aqui eu fiz quando a gente estava listando também, tá? Então, de vocês já devem ter esse cara aqui. Se atente aí, né? Tem que estar igual ao meu, senão não vai funcionar.
Este cara aqui, ele faz a limpeza dos campos, né? Quando eu clico em salvar, aconteceu, né? De eu clicar no botão salvar, tanto com dado ou não, ele salva, tá? Então, isso também é uma forma que vocês podem pensar para tratar, porque o meu tá salvando, né? Então, aí cabe o if, né? De você visualizar, ver se o campo tem dado, salva. Se não tem, eu mando outra notificação para o usuário avisando: usuário, você tá salvando, mas o campo tá nulo, tá branco, tá? Então, essas consistências dá pra gente tocar, dá para vocês fazerem em cima do que eu fiz. Tá? Então, a aula de hoje eu quero isso. Eu quero que vocês adicionem o que eu não adicionei. Eu vou vir aqui para exemplificar, ó. Deixa eu voltar aqui neste cara. O exemplo que eu tô falando que falta uma validação. Ó, gera código, salva. Ele salvou sujeira. Quando eu listo, ó o 6. Ó que coisa feia. Então, aqui faltou um if, né? Faltou uma lógica para ele não mandar o cara sem nome. Tá? Faltou essa lógica. Então, eu vou pedir para vocês, como exercício aí, pensar na aula de hoje e como arrumar essa lógica, né? Eu arrumei um pedacinho, né? Eu já fiz um pedacinho aí, que é o alterar, tá? Então, agora o número 6 passou a se chamar Diego, tá? Então, eu preciso que vocês validem, né? Deixei de propósito aí esse erro de lógica, para que vocês coloquem um if no de vocês antes de salvar, verificar se o campo nome, tá? E o campo código, porque outra lógica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu não gerar o código, ele não gera, se eu não clicar nesse botão, certo? Deixa eu salvar. Olha lá, salvo com sucesso. Beleza? Então, esses dois campos, ó, dá erro. Esses dois campos têm que ser validados, tá? Primeiro eu tenho que gerar, aí eu salvo. Aí vai para a lista com nome vazio, tá? Então, essas consistências vocês vão fazer. Metade da programação já tá encaminhada aqui, tá? Já tá encaminhada. Então, os ifs aí, um if cadeado resolve todo o problema de vocês, tá? Então, pense um pouquinho o que dá para fazer neste cara aqui, ó. Tá? Antes desse cara aqui, o que dá para fazer para validar? Como exercício eu deixo para vocês, ok? E este cara aqui, né? A gente fez na aula passada, que é trazer a lista, né? Primeiro eu vejo se a lista tá vazia, né? Verifico. Pego a global lista, né? Eu já tô fazendo a variável lista. Se eu tô inicializando aqui, isso é importante a gente começar a ter ciência disso. A gente tem que fazer sempre quando a gente for fazer variável de lista, alguma coisa nesse sentido que eu preciso ficar atribuindo e vendo a mudança da variável, a gente precisa inicializar ela, ok? Foi isso que eu fiz logo de cara, tá? Então, seu código passa por aqui antes de ir pro botão listar, tá? Antes de passar por esse botão, ok? Vejo, né, se tá vazio, rótulo cliente, né? Essa junção eu já tinha explicado na aula passada. Mudei esse cara aqui, igual eu falei para vocês, né? Eu listar elementos, é isso que ele tem que fazer. E chamar a lista, depois que ele pega os elementos na global lista, tá bom? E, por último, que foi, né? Não tão mais importante, mas importante, é colocar dentro da caixinha daquele componente chamado lista, né? Que eu coloquei neste cara aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e deixar ele visível. Deixa eu deixar ele visível. Beleza. Dentro deste cara aqui, né? Vai as informações da lista. Ele já é pronto para isso. Ele cria listas, tá? Ele tá aqui, ó. Beleza? Então, eu mudei de tal forma, eu tenho que manipular ele. E eu manipulei desta forma aqui, ó. Preste atenção sempre nesse nome aqui, ó. Tá? Depois de escolher o quê? A opção lista, tá? Ele vai fazer o quê? Vai ajustar o txt código, texto, para a lista. Ele vai começar a colocar um índice, uma ordem. Por quê? Porque você vai alterar. E você, quando voltar, clicar no botão salvar,
Você precisa entender que ele está salvando o mesmo dado. Ele não pode criar outro. Beleza? Então, como exercício, tem o meu código aí para vocês implementar e se atentar, né, ao salvar, né? Fazer as duas validações. Não deixar salvar em campo em branco, tá? Verificar antes do usuário digitar lá qualquer coisa, né? Dá até para verificar se é um nome, de fato. Se ele digitou um número, dá para fazer N verificações, tá? Então, eu peço para vocês usarem a criatividade de programação para implementar essas melhorias de regras de negócio para a nossa implementação do nosso cadastro do cliente. Beleza? Então, tá aí, pausa o vídeo, né? Implemente cada linha que eu fiz, tá? Vou deixar aí alguns prints e vocês consigam implementar com todo o carinho possível e renomeando todas, né? Todas componentes que vocês forem usar, tem que fazer o renomeamento, tá? Tem que ficar assim, ó. Ó lá, ó. Fica bem mais fácil a programação, tá? Tem gente esquecendo desse ponto, não pode esquecer. Tem que fazer, trocar o nome para ficar mais fácil na hora da programação em bloco, tá bom? Para vocês não se confundir na hora de chamar o componente, ok? Então, é isso por hoje para a aula de PAN. Tchau, tchau. Até mais.